Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no domingo, dia 20 de abril. Hoje celebramos a solenidade da Páscoa do Senhor, da ressurreição. E o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Maria Madalena saiu apressadamente em direção ao sepulcro de Jesus. Era ainda de madrugada. Ela chegou e observou que a pedra estava removida. Ela olhou para dentro e não encontrou o corpo do Senhor. Então ela correu apressadamente até os discípulos e comunicou a eles: levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde lhe colocaram. Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, também saíram correndo em direção ao sepulcro. O outro discípulo correu mais rápido do que Simão e chegou primeiro do que ele. Ele viu o linho no chão, observou tudo de fora, mas não entrou no sepulcro. Depois chegou também Simão Pedro. Ele viu o linho que estava no chão e aquela faixa que estava sobre a cabeça de Jesus dobrada em um outro lugar. Ele também entrou ali. E entrou o outro discípulo, aquele que tinha chegado primeiro do que Pedro. Ele viu o linho no chão, viu as faixas e ele acreditou nele. Porque até então, eles ainda não tinham compreendido as sagradas escrituras que diziam que Jesus devia ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, feliz e abençoada a Páscoa para todos. Mas não uma Páscoa de ovo de Páscoa. Não uma Páscoa de coelhinho de Páscoa. Não uma Páscoa que o mercado criou para nós, desfigurando assim a principal das nossas solenidades anuais. Uma solenidade que exigiu de mim e de você uma preparação prévia desde a quarta-feira de cinzas, quando nós colocamos a cinza sobre as nossas cabeças e nos comprometemos a viver um tempo penitencial. Nos deixamos que o Senhor nos guiasse novamente ao deserto, ao novo êxodo, para nos libertar das nossas escravidões. Nos convidou a uma peregrinação espiritual aos nossos corações para tomarmos consciência de todas as trevas de pecado, de todos os vícios, e principalmente que diante de alguns pecados diríamos ao Senhor: Senhor, eu sou impotente diante deste pecado. Ele dominou a minha alma e o meu coração e eu não tenho força, Senhor. Estou impotente diante dele. Socorra-me, salva-me. O Senhor sussurrava então aos nossos ouvidos por meio dos profetas com todas as sagradas escrituras. Depois, fomos levados à Semana Santa, onde contemplamos novamente, seguindo os passos do Senhor, tudo o que aconteceu com aquele que é o protótipo de nossa fé. A fonte inspiradora, motivadora e salvadora da nossa fé, Jesus de Nazaré. Aquele que ficou abandonado numa cruz na Sexta-feira Santa, tão só com a sua mãe, com Maria de Cleófas, sua tia, e também com aquele discípulo amado. Aquele que não terminou seus dias com uma grande multidão ao seu redor. Aquele que foi traído e aquele que foi negado. Aquele que as pessoas não compreenderam, porque as pessoas ainda não tinham a maturidade espiritual para compreender as escrituras que falava da paixão e também da redenção efetuada no Cristo de Deus, que é Jesus de Nazaré. Mas para isto, é necessário que eu e você regressemos às sagradas escrituras. É muito importante que nós regressemos aos evangelhos, que nós regressemos ao mistério de Deus, para poder ouvirmos novamente a pregação do apóstolo Pedro hoje nos Atos dos Apóstolos. Aquele Jesus que João batizou, Deus o constituiu Senhor, por meio do Espírito Santo e do poder. Ele foi crucificado. Nossas autoridades mataram a ele, mas Deus o ressuscitou e ele está vivo em nosso meio e nós somos testemunhas disso. Ele não apareceu a todos os homens e a todas as mulheres, mas ele apareceu tão só para aqueles a quem Deus quis que ele se manifestasse. Mas nós somos testemunhas.
E eu e você também somos chamados a sermos testemunhas de ressurreição, a não perdermos jamais a nossa esperança, a não permitir que fiquemos mergulhados no pessimismo, na violência e no mundo do pecado, mas que nós também passemos constantemente por esta Páscoa, que é uma passagem da vida, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do pecado para a graça. Por isso a Páscoa é um movimento constante e uma ação constante na força do Senhor. Maria Madalena vai até o túmulo do Senhor, até o sepulcro. Ela vai até aquele lugar que para ela foi fatal. Ali depositaram toda a sua esperança, toda a sua confiança. Ali os discípulos escandalizados abandonaram o Senhor, porque ali estava a morte. Ali estava o final de todas as coisas, a última palavra, sem esperança e sem vida, porque tudo terminou. Mesmo assim, Maria Madalena, mesmo não compreendendo as coisas porque era de madrugada, ela sai correndo até o sepulcro, ela vai visitar novamente o sofrimento, a dor, a desesperança. Ela vai ali. E é ali que ela vai perceber então que o corpo do Senhor já não está mais ali. E ela não compreende. Para ela, alguém levou o corpo do Senhor. E ela vai até Simão e aos discípulos vai dizer: levar o corpo do meu Senhor, porque ela não compreende. Ela ainda não tem essa motivação ou inspiração. Não havia sido manifestado a ela o mistério da ressurreição do Senhor. Pedro sai correndo, o discípulo também, o outro amado sai correndo, os dois chegam ao sepulcro e quem vai entrar primeiro é Pedro. Vai ver o linho, mas não diz que ele acreditou. Diz que ele viu o linho no chão, a faixa que estava sobre a cabeça de Jesus em outro lugar. Depois entra também o discípulo amado. Ele vê também o linho e diz o nosso texto, e ele acreditou. Ele acreditou. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes será necessário que eu e você entremos novamente no sepulcro, mesmo com toda a dor, mesmo com toda a podridão. Às vezes será necessário que eu e você entremos no sepulcro, mesmo sendo de madrugada, mesmo não tendo consciência, mesmo não sabendo o que vai dar, mas esperar, confiar que a força do ressuscitado está entre nós. Ele entrou e acreditou, porque até então eles não tinham compreendido o que a Sagrada Escritura dizia sobre Jesus, que ele devia ressuscitar ao terceiro dia. Testemunhas do ressuscitado. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, diz o apóstolo Paulo na carta de hoje. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, esforçai-vos, porque se eu não ressuscitei com Cristo, eu não tenho força para isso. Se eu não ressuscitei para uma vida nova, a Páscoa foi tão só a Páscoa do ovo de Páscoa, do chocolate, da tradição, da cultura, e tudo isso é importante, mas não substitui a fé. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso fazer a experiência da ressurreição. É preciso ver Jesus, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, sentir com o coração, como nos ensina o apóstolo Paulo, o grande amor de Deus manifestado na ressurreição do seu Filho Jesus. Por isso o apóstolo vai dizer aos Colossenses hoje: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, esforçai-vos. O Senhor oferece a mim e a você, a partir de hoje, uma nova vida, onde eu e você fomos convocados a morrermos para uma vida velha, para valores velhos, ideologias que eram contrárias ao Evangelho, para uma vida que era contraditória também ao Evangelho e para surgirmos para uma vida nova. Uma abençoada Páscoa para todos. E que Jesus ressuscitado seja a inspiração e a força de todos nós. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, ele vive e venceu, aleluia. Feliz e abençoada Páscoa!